Olá a todos. Bem-vindos ao canal Samurai no Brasil. Hoje vamos falar sobre o Ayrton Senna no Japão. Ayrton Senna era super famoso no Japão também. Hoje vamos mergulhar na história dele no Japão. Então, vamos lá. Antes de se tornar uma lenda, Ayrton Senna era apenas um jovem ambicioso de São Paulo, carregando sonhos maiores que qualquer autódromo. No início dos anos 80, o mundo do automobilismo começava a ouvir seu nome sussurrado nos boxes da Europa. Mas foi em 1983, quando Senna ainda competia na Fórmula 3 europeia, que o Japão teve sua primeira oportunidade de testemunhar o nascimento de um fenômeno que atravessaria culturas, idiomas e fronteiras. Ele foi convidado a participar de uma corrida especial da Fórmula 3 japonesa, realizada em Suzuka, um circuito já lendário por si só, mas que ganharia ainda mais significado com a chegada daquele piloto brasileiro desconhecido do grande público japonês. Senna chegou ao Japão com a mesma humildade que sempre carregaria em sua carreira. Não veio com pompa, não exigiu nada. Chegou com seu capacete amarelo debaixo do braço e um olhar que misturava concentração com serenidade. Para muitos que estavam nos bastidores naquele fim de semana, ele era só mais um estrangeiro curioso testando suas habilidades em solo asiático. Mas bastaram algumas voltas para mudar essa percepção por completo. Assim que o motor rugiu pela primeira vez e o carro cruzou os primeiros metros do circuito, ficou claro para todos, algo especial estava acontecendo ali. Não era só velocidade, era como se o carro e o piloto fossem um só. Cada curva era desenhada com uma perfeição que fazia até os engenheiros japoneses mais experientes franzirem a testa em admiração. O tempo estava nublado, com chuviscos ocasionais, tornando o circuito ainda mais traiçoeiro. Mas para Senna, a pista molhada nunca foi um obstáculo. Pelo contrário, era quase como se ele preferisse. Em condições que fariam qualquer outro piloto pisar com cautela, ele voava. Sua técnica no molhado era algo que os japoneses jamais tinham visto. Muitos espectadores, inclusive veteranos do automobilismo local, diziam que aquilo lembrava uma dança, uma sincronia entre máquina e homem que beirava o sobrenatural. Ao final da corrida, Senna não só venceu, como deixou todos os outros competidores parecendo iniciantes. Mas mais do que isso, ele conquistou algo raro: o respeito imediato de um público exigente, silencioso e profundamente observador, como é o japonês. Após a vitória, a imprensa japonesa começou a falar com mais frequência do incrível piloto brasileiro. O nome Senna começou a ecoar em revistas especializadas, em conversas de bastidores e até nos corredores da Honda. Alguns engenheiros da montadora já prestavam atenção no que ele fazia na Europa. Mas foi em Suzuka, nesse primeiro contato real, que nasceu uma admiração mútua. Senna, por sua vez, também ficou profundamente tocado com o Japão. Ele ficou impressionado com o respeito que recebeu, com a educação das pessoas, com a maneira como os japoneses tratavam o automobilismo quase como uma arte. Ele sempre foi um homem de alma espiritualizada, e no Japão, ele sentiu algo diferente, como se estivesse em um lugar onde a busca pela perfeição era tão valorizada quanto por ele mesmo. Anos depois, ele contaria em entrevistas que nunca esqueceu sua primeira vez no Japão. Para ele, foi um lugar onde ele não precisou explicar nada, bastava correr, e todos entendiam. E foi justamente isso que criou a base para um laço que ultrapassaria o esporte. O Japão não apenas conheceu Senna, o Japão sentiu Senna.
E esse sentimento ecoaria com ainda mais força nos anos seguintes, quando ele voltaria para Suzuka, não mais como uma promessa, mas como o maior de todos. Se a primeira vez de Ayrton Senna no Japão foi mágica, o que viria depois beirava o épico. A partir de 1987, quando passou a correr pela equipe Lotus com motores fornecidos pela Honda, Senna deixou de ser apenas um talento promissor e passou a ser um dos rostos mais amados do automobilismo japonês. Mas foi em 1988, ao lado da McLaren Honda, que nasceu a verdadeira lenda. O casamento entre o talento de Senna e a engenharia japonesa da Honda se tornou um símbolo de perfeição, como se destino e técnica finalmente tivessem se encontrado. E o palco principal dessa história foi sempre o mesmo, Suzuka. A cada ano, o circuito não era apenas mais uma etapa do campeonato, era um campo de batalha sagrado, onde o Brasil e o Japão se encontravam, com milhões de corações batendo em sintonia. Foi em Suzuka, em outubro de 1988, que Senna conquistou seu primeiro título mundial de Fórmula 1. O clima estava tenso. Ele largou mal, caiu várias posições logo de cara, mas o que aconteceu depois foi de tirar o fôlego. Em uma das maiores corridas de recuperação da história, Senna foi ultrapassando 1-1, até finalmente tomar a liderança. Quando cruzou a linha de chegada, o mundo aplaudiu, mas o Japão se emocionou. O piloto que guiava um carro com motor japonês, que demonstrava respeito profundo pelos engenheiros da Honda, que sorria de maneira tímida e falava baixo, havia se tornado campeão no solo japonês. E isso mexeu com o imaginário de um povo que valoriza tanto a humildade, o esforço, a lealdade. Para os japoneses, Senna era mais do que um campeão, ele era um símbolo de honra. E como esquecer dos duelos com Alain Prost? As temporadas de 1989 e 1990 foram marcadas por confrontos intensos entre os dois. Ambos disputavam o campeonato até a última corrida, e adivinha onde? Em Suzuka, claro. Em 1989, Senna precisava vencer. Após uma corrida eletrizante, ele colidiu com Prost na última chicane. Mesmo assim, voltou à pista, venceu, e foi desclassificado. Aquilo feriu profundamente Senna, que se sentiu injustiçado. Mas em 1990, ele voltou com sangue nos olhos. E novamente, Suzuka seria o palco da revanche. Logo na primeira curva, Senna e Prost se chocaram violentamente. Ambos saíram da corrida, e com isso, Senna se tornava bicampeão mundial. Para muitos, foi controverso. Para outros, foi justiça. Mas para os fãs japoneses, foi mais uma prova de que Senna era um guerreiro, alguém que não fugia da luta. A cada ano, a devoção japonesa só crescia. Nos boxes da Honda, Senna era tratado como parte da família. Os engenheiros o adoravam porque, diferentemente de muitos pilotos, ele queria entender como o carro funcionava. Passava horas ao lado dos técnicos, fazia perguntas, sugeria melhorias. Ele não era só talento, era obsessão. E os japoneses respeitavam profundamente isso. Ele aparecia em comerciais de TV, em revistas, em outdoors. Crianças andavam com bonés da Honda assinados por ele. Pais compravam miniaturas de seus carros. Ele virou um ícone da cultura pop japonesa. Mas diferente de uma celebridade passageira, Senna era eterno. Cada vitória em Suzuka era como um presente para o Japão, e cada derrota, uma ferida sentida em conjunto. 1º de maio de 1994.
O mundo do automobilismo parou. A imagem de um carro azul e branco da Williams colidindo violentamente contra o muro da curva Tamburello, em Imola, ficou gravada para sempre nas memórias de milhões. Mas em nenhum lugar do planeta o impacto daquela tragédia foi sentido com tanta intensidade silenciosa quanto no Japão. A notícia se espalhou rapidamente: Ayrton Senna estava morto. No mesmo instante, Tóquio, Osaka, Nagoya, Kyoto, todo o país parecia congelar. Nas estações de trem, onde normalmente há barulho, havia silêncio. Nas lojas, as TVs que passavam a corrida ao vivo foram desligadas ou congeladas na imagem do acidente. E nas rias, as pessoas paravam. Algumas choravam. Outras simplesmente olhavam para o chão, como se tivessem perdido alguém da própria família. O Japão nunca viu Senna apenas como um piloto. Ele era um símbolo. Um espelho de valores milenares japoneses: disciplina, honra, perseverança, espírito de sacrifício. Ele era o samurai da velocidade para muitos fãs locais. E quando um samurai morre, o luto não é apenas tristeza, é ritual, é respeito, é silêncio profundo. Nos dias seguintes à sua morte, centenas de japoneses deixaram flores em frente às concessionárias Honda. Crianças desenharam cartinhas e colocaram ao lado de miniaturas de carro de Fórmula 1. Na sede da Honda, em Tóquio, funcionários usaram braçadeiras pretas por semanas. Alguns engenheiros choraram abertamente, como se tivessem perdido um irmão. As homenagens não pararam. Em revistas japonesas, editoriais inteiros foram dedicados à memória de Senna. Programas de TV reprisaram suas vitórias em Suzuka, narradas com tom solene, como se fossem batalhas históricas. Em escolas de engenharia, professores lembravam o quanto Senna valorizava a precisão, uma qualidade admirada no Japão como virtude. E havia uma palavra que surgia o tempo todo nos jornais e na boca das pessoas: arigatou, obrigado. Obrigado por mostrar ao mundo o que é correr com alma. Obrigado por respeitar o Japão. Obrigado por nunca desistir. No ano seguinte à sua morte, em 1995, milhares de fãs japoneses viajaram até Imola para deixar flores, gruas de origami e bandeiras do Japão no local do acidente. Muitos usavam bonés da Honda e camisetas com o número 1 estampado no peito. Alguns vieram em silêncio total, como se cada passo fosse uma oração. Outros vinham em grupos, como se estivessem acompanhando um mestre em sua última jornada. E em Suzuka, o circuito que havia sido o palco de tantas glórias, ergueu-se uma estátua de Senna, feita com doações de fãs japoneses. Ali, até hoje, há quem vá deixar uma flor, uma carta, ou simplesmente parar por alguns minutos para lembrar. Para o Japão, Ayrton Senna nunca morreu. Ele virou parte da alma do país. Um espírito que corre com o vento nas curvas de Suzuka. Um nome sussurrado por crianças que sonham em ser pilotos. Um guerreiro imortal que uniu dois mundos tão distantes, o Brasil e o Japão, com algo tão simples e ao mesmo tempo tão poderoso: a paixão verdadeira. E aí, curtiu saber o carinho que os japoneses tinham pelo Ayrton Senna? Se curtiu o vídeo, deixa o like, compartilha com alguém que ama o Japão e se inscreve para não perder os próximos conteúdos direto do outro lado do mundo.